Olá, vamos para mais um vídeo. Vou fazer um outro teste. Fiz aquele outro vaso que eu postei aqui, depois eu mostro para vocês. Então vamos lá, com a minha argamassa AC3 branca da Cola Vit. Já deixei tudo pronto, usando luvas, máscara. Esse é meu copo medidor. Aí na bacia eu coloquei 3,5 copos. Nesse potinho foram 5 colheres de sopa. Peneirei e coloquei a água. Claro, mexendo, misturar muito bem a argamassa e a água, hein? Vou usar o corante líquido marrom e vou pingar 4 gotas. Misturar muito bem o corante com a massa. Olha, é desse jeito que eu quero que fique, é um creminho, quero bem clarinho. Pegando o molde, porque vai ser o mesmo modelo de peça, só que com técnica diferente para ver como que vai ficar. Então, eu estou falando para vocês que eu não passei vaselina líquida, já adiantei o processo, passei a vaselina no contramolde, coloquei pedrisco e fita crepe. Então, eu vou jogar toda essa massinha dentro do molde e vou virar para grudar. Só tem uma coisa que depois que eu fiz, que eu pensei, eu deveria ter deixado mais mole, porque vai ser a capa do meu vaso, não terá problema. Agora ficou dessa forma mesmo e eu vou deixar desse jeito. Então é dessa forma, virando, que ele vai grudando, porque não tem vaselina líquida. Gente, eu sempre dou uma geral em tudo, né? Então, vou deixar ali do lado, vou mexer bem a bacia, misturar novamente. É assim que eu gosto de trabalhar com a minha argamassa, mole, mas consistente. Vou colocar 50 gotas do corante líquido laranja. Depois, 45 gotas do corante líquido marrom e 6 gotas do corante líquido preto. Não se preocupem, vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Olha aí como eu falo para vocês, eu deixo tudo anotado. Então, essa peça eu já fiz, já está aqui no canal. Por isso que eu tô colocando as 3 cores juntas para vocês verem. Olha aí, a massa tá um pouco grossa. Eu vou colocar um pouquinho só de água para ela ficar mole. Mas é um mole consistente, gente. Não exagere na água porque não dará certo. Esse vídeo ficou bem diferente, porque normalmente eu coloco laranja, mostro o laranja, depois o laranja com marrom e o preto, que seria essas 3 cores que dá o terracota. Esse terracota ficou escuro, mas vai clarear. Então, vocês viram aí como ficou a minha massa. E agora, pegando o molde, né, verificando, não sei se vai dar certo, porque era para ter feito bastante bolhas. Eu coloquei a massa normal, eu teria ter colocado mais água, mas tudo bem. Bom, vocês viram aí que eu despejei tudo, tô raspando aí a bacia. Vocês falam que eu não sujo, ó, sujou um pouquinho, a toalha também. Depois eu pego, dou uma limpadinha. Não vou vibrar porque eu quero que a peça saia com bastante bolhas. Como a capa saiu com poucas bolhas, vamos ver o interno também. Pegando o contramolde, centralizar e afundar e prender com a fita crepe. Vou deixar dessa forma, olha só, aparecendo o terracota no fundo, interessante. Aí é a marcação do meu molde, aonde tinha que parar. Vou deixar 3 dias no molde e voltarei para desenformar. Deixei 3 dias no molde, tirando a fita crepe, o pedrisco e vou colocar a água gelada. Por que água gelada? Porque sai mais fácil o contramolde e não tem perigo de lascar a borda. E aí eu coloco a toalha para proteger a peça e entro com o secador quente. Vocês lembram que eu não passei a vaselina líquida. E olha só quando vai desenformar, tranquilamente. Saiu, eu sempre verifico o molde e olha como que ficou. Eu achei incrível. O que eu vou fazer? Deixar secar bem na sombra.
Antes de eu entrar com o processo final, deixa eu mostrar para vocês que na borda apareceu uma pequena rebarba. Então eu vou pegar essas lixinhas mais velhas que eu uso, lixa massa 220, e vou passar aonde vocês estão vendo, só para dar aquele acabamento. A peça então está limpa para entrar com o processo final. Eu ia lixar aí, resolvi não lixar, porque, gente, a peça era para sair com bastante bolhas e não saiu, e eu precisava para fazer uma outra técnica, mas ela saiu dessa forma e aí eu falei, não, eu não vou lixar para ficar áspera, ela tá lisinha, sem bolhas. Como eu não vibrei muito, por dentro saiu as bolhas que eu queria que saísse por fora. Fazer o que, né? Então, vou deixar essa peça dessa forma. Vou entrar com a Smart Resina da Dry Leves, fosca, tá? Eu vou usar a fosca sem brilho, que eu quero deixar nessa peça. Eu coloco no potinho separado que vocês já sabem, para não sujar o impermeabilizante. Vou dar 3 demão a cada demão, respeitando em duas horas. Vou fazer um pouquinho para vocês verem e volto com a peça pronta. Ah, e o impermeabilizante você encontra no site Escuto Véio com o cupom de desconto PATI5. A peça, ela ficou pronta toda impermeabilizada. Olha que interessante, gente. Eu queria fazer uma técnica e saiu outra. Eu fiquei com dó de lixar porque ela ficou lisinha e apareceu aí no fundo o terracota. Para quem me acompanha em todos os vídeos, sabe qual vídeo que eu estou falando, né? Sobre a peça, que também saiu a técnica diferente. Que pena! Mas eu não ia estragar essa peça, porque ela ficou demais mesmo. Eu não sei se no vídeo dá para ver. Vou colocar a foto que o seguidor me mandou que eu fizesse, mas esse é um vaso de cerâmica. Eles fazem com uma outra técnica, é uma calda e depois vai para o forno em alta temperatura. Aí eu mostrei a parte interna que deu bastante micro bolhas que era para ter saído por fora. Fazer o que, né? Mais tentativas, claro que eu vou fazer. Vou mostrar para vocês que podem decorar de muitas maneiras. Aí podem fazer como cachepô, colocando plantas naturais que fica uma graça. Se quiserem plantar, também pode, como aqueles 2 vasos no fundo que eu plantei suculentas. Plantas em vasos sem furos. Ou colocar plantas permanentes, que são as artificiais, para quem não quer ter muitos cuidados. Bom, vocês podem decorar de sua maneira. Então, não deu certo, mas saiu com essa técnica que eu achei demais. Comparando com esse outro vaso, que também saiu outra técnica. Gente, vou continuar testando sim, e vocês vão aprendendo várias técnicas aqui comigo. E aí, o que vocês acharam? Espero vocês no próximo vídeo.